Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é do analista de segurança industrial, Jair Pereira Santiago Júnior, com quem a gente vai conversar agora. Santiago, grato pela sua presença aqui no Presença e a oportunidade boa de conversar com um profissional que tem uma expertise muito diferenciada e específica, analista de segurança industrial. Você está mais para 007 ou para Sherlock Holmes? Primeiramente, satisfação estar com você, Eustáquio, porque há muito tempo a gente já se conhece e às vezes a gente não fala do que realmente a gente faz, né? Mas a gente faz. E o fato de não poder optar nem por Sherlock ou por James Bond é porque eles são um quadro fictício. E o nosso trabalho para colaborar com as indústrias, com as empresas e até mesmo com o segmento público do nosso país, ele é muito mais discreto e eficaz. Mas normalmente você, por exemplo, você se identifica como analista de segurança industrial. Eu acho até um eufemismo. Na verdade, eu sei que você opera em prospecções bem mais profundas, digamos assim. O termo mais popular seria consultor de segurança, né? Só que esse é um termo que ele acaba limitando a atividade. Como a nossa empresa, e eu tenho vários sócios, cada um com formações específicas na área de inteligência, com atuação dentro de pesquisa de dados, de investigação, de elaboração de mapas, de conceitos de segurança, e eles vão muito além da consultoria de segurança, a gente teve que se adequar ao mundo moderno. E o mundo moderno fala que o analista de segurança industrial, ou comercial, ou empresarial, ele é menos agressivo. E essa é uma terminologia usada até mesmo hoje para classificação de profissionais que são CLTs, que é algo no nosso Brasil muito raro. Então, para facilitar a terminologia dentro do meio que nós trabalhamos, nós utilizamos esta questão de decupar sempre um dado, uma informação, como um consultor ou como um analista industrial para a segurança. O foco, independente do adjetivo que venha antes, o foco será a decupagem ou a reunião de dados para a segurança, quer seja ela patrimonial, quer seja ela constitutiva, legislativa, legal, é o que nós procuramos fazer. Vem cá, mas cabe reduzir, porque você fala tecnicamente que você é um expert, mas cabe reduzir isso para o público leigo, traduzir isso por consultor de segurança. Eu ia falar espionagem industrial e contra-espionagem. Existe muito a pirataria industrial, também a pirataria isso. Comercial, isso, né? Também isso. É um termo que na nossa época, que lembramos ainda do cassete, do CD, nós tínhamos muito aquilo da pirataria desses discos. Só que essa pirataria ainda existe e hoje não é no disco de música, é no disco de dados, é no pendrive. Essa pirataria acontece. O nosso trabalho como Arcanjo, né, a Archangel, ela trabalha justamente em blindar essas informações para não serem pirateadas. E uma vez sendo pirateadas, a nossa empresa ela busca localizar esse dado aonde ele foi guardado, num baúzinho ali, com um X mostrando... Vocês já estão operando aqui há uns 12 anos, então? Com a Arcanjo, 12 anos de operação ininterrupta, né? Mas com atividade de contra-inteligência há 22 anos. Qual é o perfil da sua clientela, Santiago? Podemos citar que todas multinacionais ou empresas industriais que trabalham com dígitos de proteção de dados nos contratam. E aí vamos para... Se podemos citar nomes, sem citar clientes, sim, pode citar. Nós temos aqui Banco Bradesco, ArcelorMittal, Vale, Jorung, Coimex. Todas essas empresas, vou falar de empresas mais próximas do Espírito Santo, todas elas estão suscetíveis à invasão de dados, e não estou falando de invasão de dados digitais, mas invasão da sua metodologia de trabalho. Isso, eu ia perguntar isso, exatamente. Se a blindagem se referia apenas, por exemplo, a dados financeiros, que são dados altamente estratégicos, ou também envolvia processos que são grandes ativos econômicos, né? Isso mesmo. Uma fórmula, um ativo econômico. Não apenas da fórmula, mas existe, às vezes, a concepção do dado discutido em uma reunião para a abertura de um bid. O que é um bid? Um bid é uma participação de concorrência privada. Do mesmo jeito que existem as licitações públicas, existem os bids, que são dados para indústrias, para empresas multinacionais,
que é onde diversas empresas privadas vão pleitear ou concorrer àquele contrato. Quando as informações de um bid é vazada de uma informação privada, aquilo pode beneficiar ou acabar prejudicando um concorrente, por mais lícito que ele seja. O que o nosso trabalho faz diante de uma situação de compliance, de levantamentos de dados ou do vazamento que ocorreu, é demonstrar para o tomador de decisão quais foram os pontos mais sensíveis e frágeis e possíveis que levaram àquele vazamento de informação. E aí, claro, pode ter sido um PJ, pode ter sido um PF, que é uma pessoa jurídica, uma pessoa física, ou simplesmente alguém pode ter perdido um telefone, Que acidentalmente alguém encontrou. que acidentalmente alguém encontrou na empresa que estava concorrendo àquele determinado dado, com toda a gravação e com todo o checklist que vai ser operacionalizado. Isso acontece em níveis de 100 mil, 100 milhões, 100 milhões de dólares. Então, dependendo de uma informação que você prejudica uma empresa que está na Bolsa de Valores, que está ali no IPO, preparando para poder lançar os seus dados, quando você vaza determinadas informações, ou até mesmo por um sócio desafeto, o prejuízo financeiro para uma contabilidade simples não é possível. Mas certamente sempre deixe-se as digitais. As digitais ficam, mas nem sempre é possível localizá-las. Hoje, falando de instrumentalização digital, nós temos aí as criptomoedas que muitos acreditam que a defesa financeira está nela, no dinheiro digital transformado em N criptos, né? Uhum. Existe, sim, uma proteção, mas a proteção ela vai até um certo nível. Se você tem um operador do lado que conhece a senha, que conhece os dados que foram taquigrafados, a gente chega nesse dado. Mas quando você não conhece, ou quando a pessoa simplesmente que adquiriu aquela informação ou prejudicou aquela empresa, desaparece com uma cirurgia plástica, o IA hoje consegue identificar várias formas, só que ainda não é 100%. De qualquer maneira, qualquer dado sempre vai estar vulnerável, então, digamos, à flexibilidade de caráter de Não alguém que existe tenha... dado 100% seguro. Não existe. Não existe. Existe blindagem, que é o que nós fazemos como empresa, para criar barreiras de dificuldade ao acesso àquele dado, mas não existe dado 100% seguro. Para um segredo ser segredo, eu não posso contar para você. Para um dado ser seguro, ele não pode ser comercializado. Uma vez que ele é comercializado, ele tem barreiras de segurança. E aí sim, as barreiras de segurança bem feitas, bem montadas, e tem empresas maravilhosas no mundo que fazem isso, vão impedir muitos experts de alcançá-los. Ô, Santiago, mas então, veja bem, vocês definem, para vocês construírem, digamos, essa blindagem, vocês, como o advogado do diabo, né? Vocês vão tentar acessar o dado e em o conseguindo, descobre os pontos de vulnerabilidade a serem interditados. Correto, mas isso falando de forma digital, falando do meio empresarial, do meio industrial, o ativo ainda sensível é o ser humano. Ah, sim. Sim, o sem ativo dúvida. sensível é a fragilidade humana de ser seduzida, de ser chantageada, de ser iludida. Essas questões, quando o empresário, o gestor, o CEO não toma esse procedimento ou o conselho não observa, ele coloca um determinado gerente, um determinado administrador, ou um engenheiro, um advogado, que já foi colocado ali para poder minar a sua atividade. Então, o que nós fazemos e procuramos aplicar de uma maneira muito segura com dados que são retroalimentados através de uma engenharia é justamente uma anamnésia de vida pregressa e vida futura, porque a gente não trabalha com futurologia, mas nós temos, através dos seus modos e costumes, maneiras que a psicologia e a engenharia, através da inteligência artificial, dizer quais vão ser os seus passos, quais vão ser os seus caminhos possíveis. Eliminando essas não possibilidades, a gente foca nas suas possíveis falhas ou possíveis sucessos. E aí, em uma eventual contratação, conseguimos fazer o quê? Eliminar que esse profissional seja contratado
ou que ele permaneça dentro de um grupo de tomada de decisão. Bom, eu disse que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. No caso, o ser humano aí é o elo fraco da corrente. É o elo fraco, continua sendo. Agora, é uma atividade que também requer um nível cada vez mais sofisticado de tecnologia, né? Por exemplo, a implantação dos gates. Muito. Você tem hoje microeletrônica aí que previne coisas do tamanho de um microscópio. Falando aqui sobre a sua tecnologia, você hoje tem câmeras que cabem na palma da mão, com alta resolução, só que há 20 anos atrás não vou ser tão Você falando agora de câmera de alta resolução, o Edgar vai querer comprar aqui. Né? Ele é compulsivo. Há 20 anos atrás nós tínhamos câmeras que eram do tamanho dessa mesa que hoje nós estamos acessando. A tecnologia de segurança é a mesma coisa. Nós podemos hoje monitorar um veículo com um equipamento do tamanho de um alfinete. Como também podemos monitorar um avião com um passageiro. Então, nesse sentido, quando eu falo monitorar, tudo que você faz hoje você deixa rastros. Só que às vezes os rastros de monitoração são justamente para a defesa, e é o que nós fazemos. Nós não trabalhamos como arcanjo, e no fato da contra-inteligência, para atacar, para invadir, para dissuadir. O que nós fazemos é simplesmente defesa operacional. Então, se você tem um problema, ou se você quer se prevenir de um problema, nós avançamos para executar a defesa daquele ato. E aí sim, cada ato é um ato, cada indústria é uma indústria, cada comércio é um comércio. Se você te dar um exemplo como o Shopping Vitória, por exemplo, que tem uma circulação de 30 a 40 mil pessoas dia, você vai ter um tipo de atividade para defender aqueles lojistas que ali estão. Se você falar com uma ArcelorMittal, com uma Vale, que tem não só os seus funcionários diretos, mas ela também tem terceirizados, mas ela tem um volume de 30 a 40 mil pessoas dia, o shopping também tem. Qual a diferença? O shopping tem pessoas que vão ali uma vez por mês, mas na rotatividade diária dá esse volume. A ArcelorMittal, a Vale, a Petrobras, tem um volume muito grande de pessoas que estão catalogadas. E uma dessas que conhecem muito bem o sistema, às vezes são capitaneadas a fazer algo que pode prejudicar a empresa. Santiago, a experiência desses anos todos já permite você identificar alguns comportamentos padrões na evasão de dados? Ou seja, o mordomo é sempre suspeito? Não é sempre suspeito, mas todo ser humano é suspeito. E aí eu retiro o termo do mordomo, mas todo ser humano é um suspeito para o bem ou para o mal em potencial. Claro que nós temos equipes especializadas, e aí eu vou ser muito sensível ao colocar desta forma, que fazem análise comportamental da sua vida de uma forma geral. Dependendo do que o contratante procura, nós podemos simplesmente chegar com 50 perguntas. Quero agradecer a sua presença. Certamente esse assunto é muito exuberante para ser esgotado numa única conversa. E no outro momento eu gostaria de estar dando sequência a essa conversa com você para sabermos mais sobre isso. Isso é fundamental, importante e sempre restrito, né? De uma certa maneira velada. É uma velada que a gente costuma falar, existe o dado disponível e não disponível. Depende de quem acessa. Grato, Santiago, pela Forte abraço, Eustáquio. Obrigado. A presença do analista, consultor de segurança industrial, Santiago Jair Pereira Santiago Júnior. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.